Olá, boa noite. No primeiro dia de julgamento do ex-pastor Jorgeval Alves, foram ouvidas 2 testemunhas de acusação. O suspeito de matar o filho enteado há 5 anos em Linhares se manteve quieto durante o júri. As 2 primeiras testemunhas a serem ouvidas foram arroladas pelo Ministério Público. O delegado Romeu Pio de Abreu Júnior e o tenente-coronel Benício, do Corpo de Bombeiros. O delegado Romeu respondeu aos questionamentos da acusação e defesa sobre os primeiros levantamentos feitos na cena do crime. Durante 2 horas, ele reafirmou as provas que o levaram a indiciar Jorgeval Alves por homicídio qualificado e estupro de vulnerável. A frieza apresentada pelo ex-pastor logo após a morte das crianças foi destacada. Romeu Pinho disse que o comportamento de Jorgeval Alves foi o viés que levou a polícia a acreditar que aquelas mortes não haviam sido acidentais. Mesmo sabendo que o filho e o enteado estavam mortos, ele foi almoçar em uma churrascaria. Logo mais tarde, foi até o shopping para comprar roupas e ainda pediu por mensagem que um familiar pegasse o relógio mais caro que ele tinha, que estava na casa da então sogra dele, mãe da Juliana. O objetivo, ele queria usar o acessório durante o culto, que ele ministraria horas depois. As afirmações foram acompanhadas pelo ex-pastor, que durante todo o tempo se manteve de cabeça baixa. O depoimento do tenente-coronel Benício, responsável pela perícia feita na casa, foi o segundo do dia. Ele confirmou que o ex-pastor, mesmo diante dos filhos em perigo, não chamou os bombeiros. Disse que dentro do quarto onde as crianças dormiam foi encontrado material de combustão. Ele voltou a afirmar que as crianças estavam vivas quando o fogo começou. Familiares de Cauã acompanharam os depoimentos na plateia. Eles chegaram cedo ao fórum em Linhares. Faixas e cartazes foram espalhados na fachada do local. Flores de papel enfeitaram o jardim em frente. O vazio é imenso, é o mesmo vazio de sempre que a gente vem durante todos esses 5 anos com o coração apertado e quando chega mais próximo aperta mais, a gente fica mais triste ainda, né? 5 anos depois, ele próprio se desmente dizendo que mentiu e que teve medo de ser considerado uma pessoa covarde, por isso que mentiu. E a regra que se impõe é a seguinte: ele mentiu porque ele é o protagonista da mentira. É o verdadeiro ministro da mentira, o sacerdote da dissimulação. E essa fala inaugural é que pretendemos chegar hoje nesse tribunal do júri aí. Neste momento, quem depõe é a psiquiatra de Jorgeval. Agora à noite, 13 testemunhas foram dispensadas e o julgamento, que poderia durar 3 dias, deve ser concluído amanhã. Protesto na porta da Corregedoria da PM. Amigos exigem apuração detalhada do caso e expulsão do PM que matou o músico Guilherme Rocha. Emoção e indignação. Esses eram os sentimentos que levaram dezenas de pessoas a protestarem um dia depois do assassinato do músico Guilherme Rocha. Não estou acreditando até agora, porque o Guilherme era um menino muito educado, muito carinhoso, elegante. Esse tipo de situação acontecer, não tem justificativa para isso. Entre 70 a 100 manifestantes interditaram parcialmente a Avenida Maruípe na tarde dessa terça-feira. Por volta das 3 horas da tarde, eles levaram um carro de som para a frente do quartel da Polícia Militar. O protesto seguiu até às 17 horas. Além de uma apuração detalhada desse caso, os manifestantes que estão em frente ao quartel da Polícia Militar também exigem a expulsão do soldado Lucas Torresani, bem como de qualquer outro que esteja envolvido no assassinato do músico Guilherme Rocha. Eu estou aqui hoje, é o mínimo, a gente se reunir e tentar entender o que está acontecendo. Que as medidas sejam tomadas, mas que a família seja acolhida por nós aqui, a classe artística, que ele era querido, ele era talentoso e pode ser um que está próximo de você. O policial militar Lucas Torresani continua preso. A gente continua falando sobre esse caso, é porque o amigo do PM que cometeu o crime será também investigado. Ele aparece nas imagens no momento em que o militar atira no músico numa discussão por causa de som alto. Está preso no quartel de Maruípe o soldado Lucas Torresani, acusado de ter matado o próprio vizinho, o músico Guilherme Rocha, de 37 anos. O crime aconteceu na madrugada de segunda-feira.
Mas antes de ter acesso às imagens e a testemunhas, o delegado de plantão decidiu liberar o acusado. Naquele caso específico, foi apresentado apenas o autor, o qual apresentou uma versão de legítima defesa. O delegado, não satisfeito, ele, apesar de ter ouvido e ter liberado, ele determinou que fosse feito algumas diligências. As imagens do crime foram determinantes para a gente observar que não houve legítima defesa, que na verdade a vítima foi brutalmente executada. O policial se apresentou na delegacia acompanhado de um advogado assim que tomou conhecimento do mandado de prisão. O soldado foi autuado por homicídio qualificado, mas a prisão tem o prazo de 30 dias, podendo ser prorrogada por outros 30. Neste período, a Polícia Civil vai tentar unir provas e depoimentos até encerrar o inquérito. Além disso, os amigos de Lucas, as pessoas que aparecem nas imagens, também podem ser presas caso a polícia identifique algum crime. A Polícia Civil também afirma que teve acesso a outras queixas registradas contra o militar pelo próprio condomínio. Mas a Polícia Militar alega que nenhuma delas foram oficializadas na delegacia ou na própria corregedoria. Poderia ter ido à corregedoria, ter feito uma reclamação diante dos fatos, que a gente certamente teria instaurado um procedimento interno para apurar o que estaria acontecendo ali no condomínio. Lucas está ativo como policial desde 2020 e nunca foi investigado como militar. Agora, a conduta ética do militar será avaliada tanto para o crime de homicídio quanto para analisar o uso de bebida alcoólica enquanto estava armado. O militar ele tem que ter a sua consciência que o uso de bebida alcoólica pode alterar o seu comportamento. Então, se ele faz uso de bebida alcoólica de forma coerente, de forma prudente, a princípio não há nenhuma restrição. A seguir, a gente fala de outro crime envolvendo o policial que está sendo investigado. Não saia daí. A polícia analisa as imagens que flagraram o assassinato de um homem dentro de uma casa de shows em Vitória. 2 soldados da PM são investigados por possível envolvimento no crime. A investigação do assassinato de Eduardo Chaves dentro de uma casa de shows anda em passos lentos. É ele quem aparece nessas imagens sendo baleado. Veja novamente, o local está cheio. Eduardo usa boné, vira um copo e em seguida cai, atingido por um tiro. As pessoas se afastam em desespero. O assassino de camisa clara se aproxima e atira mais vezes. Depois ele some no meio da multidão. A suspeita é que o atirador seja um policial militar. O delegado que apura o caso disse que as imagens não são suficientes para indiciar um culpado. Tem as imagens ali, mas a gente precisa averiguar motivação, autoria, circunstância do crime. A gente simplesmente tem que ter responsabilidade. Eduardo tinha 33 anos e era alvo do atirador. Uma mulher que também se divertia no local foi baleada na perna e socorrida. Uma terceira vítima do atentado dentro da casa de shows procurou a Polícia Civil nesta terça-feira. É um rapaz de 24 anos que foi atingido por um tiro na boca. No dia do crime, ele foi socorrido por amigos que o acompanhavam na festa. O rapaz ficou 2 dias internado e perdeu 6 dentes, tudo por causa de uma bala perdida. 20 minutos antes dos tiros, 2 militares entraram na casa de shows armados. Eles registraram a identificação do armamento na bilheteria, a chamada cautela, procedimento padrão da casa noturna. Logo após o assassinato, eles deixaram o lugar. A corregedoria da corporação também se posicionou sobre a situação dos PMs. Como os militares também estavam de folga, a investigação cabe à Polícia Civil, identificando os militares, ou se a possível participação de militares, nós também iremos apurar internamente a conduta do militar ou dos militares em relação às questões éticas e disciplinares. No próximo bloco, a chegada do rei para o show em Terras Capixabas. É um instante só. Já está em Terras Capixabas o rei Roberto Carlos. Ele fará shows na capital do estado e na capital secreta, em Cachoeiro.
O rei desembarcou em Vitória durante a tarde e seguiu de carro para Cachoeiro de Itapemirim. Roberto Carlos fará show na cidade onde nasceu e onde esteve pela última vez em 2016. No aeroporto, ele falou rapidamente com a imprensa. Estou me sentindo muito bem, estou contente de fazer esse show em Cachoeiro. Para mim é sempre uma data muito especial, vamos dizer, um lugar muito especial para festejar meu aniversário, Cachoeiro. Então eu estou contente com tudo. A capital secreta do estado já deu início aos preparativos para o espetáculo do rei na quarta-feira, data de nascimento de Roberto. Ele ficará em um hotel até quinta-feira, mas confidenciou que já pensou em ter sua própria casa em Cachoeiro. Morar em Cachoeiro, às vezes eu pensei, uma vez eu estive até vendo aqui uma possibilidade de fazer uma casa aqui, mas não é tão fácil não, porque é muito longe do Rio de Janeiro, né? Então eu desfrutaria muito pouco. Mas ainda penso, de vez em quando, de repente, fazer uma casa aqui, sei lá. Depois de 5 anos, o rei volta a fazer shows aqui no Espírito Santo. Roberto Carlos vai comemorar o aniversário de 82 anos. Além do show em Cachoeiro de Itapemirim, ele também vai se apresentar aqui na Praça do Papa na próxima sexta-feira, em Vitória. E a forma de festejar o aniversário é a que mais agrada a todos os fãs capixabas. Eu seleciono sempre as músicas que eu acho que são as músicas que o público gostaria de ouvir e de me ver cantando. Então o meu show é baseado nisso, né? Eu troco algumas canções de vez em quando, né? Mas tem umas que não posso deixar de cantar. Como detalhes, por exemplo, emoções. Se eu não cantar, não vai cantar, essa aí, puxa. Ai, caramba! Antes de partir para Cachoeiro, o rei deixou um recado para o público aqui do Espírito Santo. Um beijo para todos. Meu agradecimento sincero por tudo isso que eu tenho recebido de vocês durante toda a minha vida. Acho que desde que nasci, né? Eu sei que desde que nasci faz muito tempo, mas muito obrigado por tudo, por esse carinho que eu tenho recebido de vocês. Para mim é uma alegria estar aqui e cantar para vocês, é uma alegria ainda maior. Muito bacana. Olha, gente, os ingressos do show variam de R$ 90 a R$ 640. É só acessar o site eventim.com.br. O TN2 fica por aqui. Boa noite para você e até amanhã.